Olá pessoal, nós estamos de volta para falarmos mais um pouquinho de atualidades para você e o tema da nossa aula de hoje é o muro que os Estados Unidos querem construir em relação ao México, que vem sendo chamado aí de um muro de Trump. Bom, a nossa primeira tarefa então é tentarmos entender o porquê da necessidade da construção desse muro segundo a visão de Trump. Trump alega que a área de fronteira dos Estados Unidos, aliás, uma fronteira extremamente extensa, uma fronteira territorial, marítima e aérea com o México, é constantemente devassada por quadrilhas que fazem tráfico de armas, de drogas, descaminho e contrabando de produtos diversos, prostituição e também de imigrantes ilegais. Trump vai dizer que no México existem quadrilhas especializadas em fazer a ultrapassagem de imigrantes ilegais para o solo americano. São chamados coiotes. E, de fato, essas quadrilhas existem. Do outro lado da fronteira com os Estados Unidos, tem também quadrilhas especializadas em tráfico de drogas e armas, importantes cartéis de drogas, como o cartel Sinaloa, que, inclusive, são extremamente violentos. Via de regra, os cartéis mexicanos compram drogas dos cartéis sul-americanos, de maneira muito especial da Colômbia, e conseguem adentrar com essas drogas em solo americano. Metanfetamina, cocaína, heroína e maconha são os produtos mais comuns. Diante desse quadro, é preciso que você se lembre também que esse muro não começou a ser construído agora. Na verdade, esse muro ultrapassou várias gerações de políticos na presidência americana. Começa lá com Bill Clinton, que é do Partido Democrata, passa para o governo de George Walker Bush, conservador, que representa lá a chamada direita nos Estados Unidos. Depois ele continua sendo construído durante a gestão de Barack Obama e, mais recentemente, a de Trump. E aí vem a tua pergunta. Professor, então qual é a novidade? Qual é a atualidade? A atualidade é que agora Trump quer construir o muro de maneira contínua, ou seja, pegando desde a costa oeste americana até a costa leste, criando um muro que em determinadas localidades poderá chegar até 10 ou 12 metros de altura, de maneira contínua, separando, segregando o México pobre dos Estados Unidos rico. Observe que essa mesma barreira não existe em relação ao Canadá. Os Estados Unidos fazem fronteira ao norte com o território canadense, mas ali não há nenhuma hipótese da construção do muro. Nós estamos falando de dois países desenvolvidos. As alegações de Trump são aquelas que nós citamos há pouco: prostituição, descaminho de produtos e contrabando, tráfico de drogas, tráfico de armas e a presença de imigrantes ilegais. O problema é que os especialistas nos alertam que há lá uma fragilidade em parte dos argumentos de Donald Trump. Isso porque, ao longo dos últimos anos, a quantidade de imigrantes ilegais para os Estados Unidos vem caindo sensivelmente, com ou sem o muro. Por um outro lado, o tráfico de drogas tem aumentado ao longo dos últimos anos, inclusive na área onde existe o muro, que é o Muro de Tijuana. Hoje, boa parte dos imigrantes que se encontram ilegais em território americano não são latinos, são basicamente canadenses que tiveram o seu visto de entrada nos Estados Unidos autorizado, mas que expirou. Por um outro lado, há um temor muito claro da comunidade internacional de políticas segregacionistas. A gente sabe que os narcotraficantes e os traficantes de armas, bem como a imigração ilegal, encontram sempre caminhos para poder fazer a ultrapassagem de uma fronteira. Aliás, depois da queda do Muro de Berlim em 1991, o mundo esperava que esses muros segregacionistas eles deixassem de existir. Mas, ao contrário disso, eles vêm se proliferando pelo mundo. Não só Trump quer um muro com o México pobre, mas a Espanha construiu um muro em Ceuta e Melilla, duas ilhas encravadas na costa da África, que são possessão espanhola, para impedir que os negros
africanos adentrem ao território europeu pela Espanha. Por um outro lado, Israel construiu o Muro da Cisjordânia, que separa o território da Cisjordânia, que é islâmico, do restante de Israel, que é basicamente uma população de origem judaica semita. Portanto, infelizmente, os muros continuam a crescer em todo o mundo, mas a experiência internacional nos mostra que eles não têm sido eficazes. O melhor mecanismo para impedir uma imigração ilegal em massa para os Estados Unidos é fortalecer a economia das Américas. Diga-se de passagem, foi isso que os Estados Unidos fez após a Segunda Guerra Mundial com o Plano Marshall. O Plano Marshall, um grande plano de ajuda aos países europeus ocidentais abalados pela guerra, tinha uma finalidade de recuperar a economia desses países para que eles se tornassem aliados fortes dos Estados Unidos contra o comunismo soviético, impedindo a expansão do comunismo naqueles países. Uma das alternativas seria os Estados Unidos fortalecer a economia dos países latino-americanos, criando desenvolvimento nesses países e assim, naturalmente, o ímpeto migratório diminuiria. Por um outro lado, o tráfico de drogas ele tem que ser combatido na sua origem e não simplesmente no comércio de varejo do dia a dia. E, portanto, uma ação coordenada com os países que são produtores de drogas talvez tivesse muito mais eficiência do que o próprio muro. Portanto, há uma série de indefinições nessa questão do muro com o México que acabou levando ao shutdown americano. Ora, o presidente Trump entrou lá numa queda de braço com a Nancy Pelosi, que é a presidente do Congresso americano e que é do Partido Democrata. O Partido Democrata, com a maioria na Câmara, não quer aprovar lá uma quantidade bilionária de dólares para poder construir o muro. Em contrapartida, o presidente Donald Trump recentemente paralisou o governo americano, se recusando a assinar o orçamento para os meses finais de 2008 e início do ano de 2019. Isso provocou a maior paralisação do governo norte-americano dos últimos 30 anos. A gente pôde observar, então, que essa queda de braço agora tem um novo capítulo. O presidente americano vai declarar emergência nacional para ter acesso aos fundos para construir o muro, que é lá, né, uma promessa de campanha. Nancy Pelosi, os deputados democratas já disseram que vão ao judiciário, porque não há nada que justifique a declaração de uma emergência para a construção do muro com o México. Na verdade, o que Trump está tentando fazer é forçar a barra para realizar uma promessa de campanha e tentar se eleger nas próximas eleições. Bom, diante desse quadro, então, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso material que ele vai ajudar a gente a pensar. Confere aqui. O muro de Trump com o México. Antes de Trump assumir o cargo, havia pouco mais de 1.000 quilômetros de barreira ao longo da fronteira sul, sendo 570 quilômetros para impedir a passagem de pedestres e o restante formado por cercas antiveículos. Observe aqui a cerca de pedestres, basicamente na fronteira de San Diego com Tijuana, chamado de Muro de Tijuana, e mais abaixo a cerca para veículos. A proposta, contudo, do presidente Trump é construir um muro de maneira contínua de San Diego até Brownsville, portanto acompanhando a descida do Rio Grande para impedir tráfico de drogas, armas, prostituição, tráfico diverso, descaminho e a imigração ilegal. Assim, às vésperas das eleições presidenciais de 2016, Trump prometeu construir um muro ao longo dos 3.200 quilômetros de fronteira com o México. Mas desde que Trump entrou na Casa Branca, nenhuma construção nova ou qualquer extensão do muro foi iniciada. Só algumas barreiras existentes foram substituídas. 64 quilômetros de barreiras de substituição foram construídas ou iniciadas. Apesar do empenho de Trump para ver o muro ao longo da fronteira,
Uma pesquisa feita este mês pelo Centro de Pesquisa Pew, com sede em Washington, indica que a maioria dos americanos, 58%, se opõe a expandi-lo consideravelmente, enquanto 40% o apoiam. Observe aqui que o muro começaria aqui em Tijuana, onde desde o final dos anos 80 é uma das principais portas de entrada de imigrantes vindos do México. Essa hoje já está completamente vedada e isso não tem impedido o tráfico de drogas, de armas e a entrada de pessoas em território americano. A ideia é ir de Tijuana, passando por Toronto, Nogales, acompanhando o Rio Grande, chegando de Laredo até Brownsville. Portanto, em Brownsville é um dos pontos críticos da fronteira e aquele onde foi interceptado a maioria dos imigrantes ilegais detidos a partir de 2014. Bom, qual é o primeiro problema, pessoal? Ninguém sabe exatamente quanto que custará o muro. O governo americano tem uma estimativa de 12 bilhões de dólares, mas esse número poderia chegar até 70 bilhões de dólares. E aí, o Partido Democrata se opõe de maneira muito clara, porque existem outras prioridades em solo americano a serem combatidos, como, por exemplo, a questão do desemprego, que muitas vezes graceja em parte da América, não no território como um todo, mas algumas áreas específicas, como Detroit, que perdeu muito da indústria automobilística ao longo dos últimos anos. Por um outro lado, esse dinheiro poderia ser utilizado para reforçar o sistema de atendimento médico à população mais carente ou ajudar numa verdadeira revolução que poderia acontecer na educação americana, de educação básica e de ensino médio. Portanto, o primeiro problema é ninguém sabe exatamente quanto que o muro custaria. Confere aqui. Diversas estimativas, consideravelmente diferentes, para um muro de concreto foram apresentados por órgãos oficiais e não oficiais, variando de 12 bilhões a 70 bilhões de dólares. Segundo, o Trump queria concreto, mas agora já fala que poderá ser construído em aço. Há uma indefinição no planejamento governamental sobre qual será a altura do muro, qual será a modelagem, se ele será todo em concreto, será parcialmente em aço, se parte sequer será construído, porque Trump já admitiu que o Rio Grande e uma parte do deserto podem ser barreiras naturais para impedir a entrada de tráfico de drogas, armas e imigrantes. Portanto, não necessariamente o muro precisaria ser contínuo. Sua promessa de construir, abre aspas, um grande e belo muro entre os Estados Unidos e o México foi bradada como um grito de guerra durante a campanha eleitoral. No início, ele dizia que o faria em concreto. Uma vez eleito, entretanto, Trump começou a falar em uma barreira de aço para que os agentes de fronteira pudessem enxergar através dela. Portanto, há aqui 8 protótipos de muro que podem variar na média entre 5,5 metros a 9 metros. Podem ser lá painéis ondulados, tubos, concreto, postes de metal, grade com lança ou colunas de metal com tubo. Uma outra questão é que o número de apreensões na fronteira sul diminuiu com o tempo. Observe, pessoal, que a travessia ilegal ela acontece basicamente por latinos que querem uma melhoria de qualidade de vida em território americano. Ocorre que, à medida que alguns países vão crescendo economicamente e que a desigualdade socioeconômica na América Latina pontualmente vai diminuindo, a travessia ilegal de imigrantes também diminui, com ou sem o muro, o que nos mostra de maneira muito clara que talvez o desenvolvimento socioeconômico da América Latina tivesse um efeito muito mais positivo para desestimular a entrada ilegal em solo americano do que a existência do próprio muro. Veja os números. Os números mostram
que as tentativas de travessia ilegal de fronteira têm registrado um declínio gradual desde o ano 2000. Observe o número total de imigrantes no exercício 2000-2018 em solo americano. No ano de 2000, quase 1.600.000. Já no ano de 2018, um pouco mais que 400.000. Aliás, no primeiro ano da gestão do Trump, teve o menor número desde 1971. Mas observe que a trajetória é uma trajetória declinante, o que mostra de maneira muito clara que talvez esse não seja dos maiores problemas que os Estados Unidos enfrentam agora. Outra questão é que as detenções e pedidos de asilo voltaram a aumentar entre 2017 e 2018. Observe lá que uma parte significativa da população que deseja migrar para os Estados Unidos o quer fazê-lo de maneira legal, obtendo, por exemplo, o asilo, obtendo, por exemplo, a cidadania americana, o green card e a cidadania americana, muitos alegam condição de refugiado e, portanto, a maioria das pessoas que querem adentrar em solo americano querem fazê-lo de maneira legal e não de maneira ilegal. Por um outro lado, observe lá que a maioria dos ilegais em território americano hoje, segundo fontes do próprio governo americano, são de vistos expirados e o principal deles de canadenses e não de latinos. Quer conferir? Olha para cá. A maior parte da imigração ilegal envolve pessoas com vistos expirados e não as que cruzam a fronteira. Países com maior número de vistos expirados para os Estados Unidos: Canadá, México, Brasil, China, Venezuela, Reino Unido e Índia. A maior percentagem disparada é de canadenses e não de latinos. Por um outro lado, é improvável que o muro impeça a entrada de drogas em território americano. Nos locais onde o muro já existe, como em Tijuana, esse muro não tem sido capaz de barrar a entrada de drogas em território americano e nem a saída de armas desse país em direção ao México, que abastece boa parte dos conflitos armados dentro da América Latina, inclusive armamento esse que é encontrado por grupos de milicianos no Rio de Janeiro ou de traficantes de drogas em São Paulo, Rio, Salvador, Recife, por aí vai. Portanto, a grande questão fundamental é que há uma impossibilidade do combate ao mercado de drogas simplesmente construindo um muro. Mecanismos de combate aos países produtores talvez fosse mais eficiente. Confere aqui. Observe aqui a quantidade de quilogramas apreendidos e a variação em porcentagem desde 2016. Na área de San Diego, onde o muro existe, o aumento foi de 59%. Em El Centro, onde também tem muro, 238%. Em Yuma, 104%. Em Tucson, 3%. Observe lá que com muro ou sem muro, a entrada de drogas nos Estados Unidos continua acontecendo em ritmo acelerado. Por um outro lado, nós passamos recentemente pelo chamado shutdown. A paralisação do governo americano chegou a ser a mais longa da história. Essa paralisação, desde o último dia 22 de dezembro do ano passado, de 2018, se deve a uma queda de braço entre o presidente Donald Trump e os democratas, que atualmente controlam a Câmara dos Representantes, que é a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos e que fazem oposição a Trump. Trump se recusa a aprovar parte do orçamento federal porque este não inclui os recursos da ordem de 5,7 bilhões para a construção de um muro na fronteira com o México, uma das suas principais promessas de campanha. Observe aí, pessoal, que não é só nos Estados Unidos que o muro impera. Nós poderíamos falar aqui, do muro de Trump, dos Estados Unidos com o México, mas tem o muro da Cisjordânia,
separando Israel dos islâmicos, entre Zimbábue e Moçambique, outro muro, entre a Turquia e a Síria, outro muro, a Índia separando com Bangladesh, a Índia do Paquistão e, obviamente, o muro que separa a Coreia do Norte da Coreia do Sul. A existência de muro não tem sido capaz de barrar relações ilícitas que muitas vezes ocorrem entre os países. Sendo assim, vamos ver como é que questão como essa caiu em prova. O ano é 2018, a banca é a UFG, para Saneago, e diz assim: a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos em 2016 deixou o mundo apreensivo, porque em sua campanha ele prometia ações que poderiam indispor os Estados Unidos com os governos de diversas nações. Entre outras promessas, Donald Trump afirmou que iria construir um muro na fronteira sul do país para impedir a entrada de imigrantes ilegais vindos do México e disse que barraria a entrada de refugiados, especialmente muçulmanos. Ameaçou iniciar uma guerra comercial com a China e rever a participação dos Estados Unidos em acordos de livre comércio. Essas promessas representam um desafio ao paradigma da globalização, pois rompe com a ideia de um mundo no qual deveria prevalecer a. Então vamos ver o que deveria prevalecer. Letra A solidariedade entre as nações, com uma luta pela pacificação das regiões onde ocorrem grandes conflitos. Observe, pessoal, que a globalização é o aumento das trocas em escala global, que ocorre com trocas econômicas, financeiras, socioculturais e políticas. O objetivo da globalização não é a solidariedade entre as nações. Portanto, essa alternativa é falsa. Letra B. A integração econômica e cultural com o livre movimento de pessoas, mercadorias e capitais. Opa, a alternativa correta. Um dos pressupostos da globalização é a integração econômica e cultural. O livre movimento de pessoa, mercadoria e capital. Com a construção do muro, o livre movimento de pessoas e de mercadorias é rompido e a integração econômica e cultural parcialmente também. Portanto, o movimento de Trump contradiz a globalização nesse ponto. Questão correta, portanto, letra B. Mas vejamos por que não as demais. A afirmação do territorialismo com a delimitação e a proteção do território enquanto área e população. Alternativa falsa. A globalização não pressupõe o territorialismo e nem a proteção do território. Portanto, alternativa incorreta. Letra D. A luta pela igualdade de direitos e oportunidades para todas as pessoas no âmbito político, econômico e social. Embora isso seja desejável, não é um dos objetivos da globalização. Portanto, essa alternativa está incorreta. Vamos ver a nossa segunda questão. 2017, Banca FGV, para a Prefeitura de Salvador, diz assim: a política de imigração do governo Trump é alvo de duras críticas veiculadas pela imprensa e pelas redes sociais, como no exemplo das charges a seguir, que além de imagens contundentes, apresentam dizeres não ao banimento. As medidas polêmicas da política norte-americana de imigração, listadas a seguir, estão corretas, à exceção de uma. Assinale-a. Então eu quero a incorreta. Letra A. O projeto de construção de um muro na divisa com o México para impedir a entrada de imigrantes e refugiados por essa fronteira. De fato, isso é uma das metas de Trump, alternativa verdadeira, mas lembrando que a questão que é a falsa. Letra B. O aumento da fiscalização dos visitantes que requerem visto de entrada para os Estados Unidos, incluindo a verificação de dados das redes sociais. Alternativa verdadeira. O governo Trump
quer barrar a imigração ilegal, seja ela vinda, de países desenvolvidos ou não. Letra C. A criação de legislação para estimular a imigração de empresários cubanos para os Estados Unidos, de modo a enfraquecer e isolar a economia cubana. Primeiro, que as atividades empresariais em Cuba são extremamente limitadas e, portanto, não faria qualquer sentido a criação de uma legislação que atraísse esses empresários para os Estados Unidos, porque isso, obviamente, não isolaria a economia cubana, não a enfraqueceria, porque o setor empresarial privado em Cuba é muito pequeno. Portanto, essa é uma alternativa falsa, gabarito, portanto, a nossa letra C. Mas vejamos por que não a D. A proposta de mudança nos critérios para a concessão do Green Card, autorização para residência nos Estados Unidos, privilegiando imigrantes qualificados de língua inglesa. Alternativa verdadeira, a ideia de Trump é endurecer toda e qualquer regra para a entrada e permanência em solo americano. Letra E. O decreto anti-imigração, impedindo a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de países muçulmanos, como o Irã e o Iêmen, que não tenham vínculo com pessoas ou entidades norte-americanas. Verdadeira. O governo Trump alega que países como o Irã e como o Iêmen são celeiros de terroristas internacionais e que o Irã patrocina o terrorismo internacional contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, fez uma lista de países, incluindo Afeganistão, Paquistão, Irã, Iêmen, Iraque, dentre outros, que simplesmente não poderiam entrar em solo americano durante uma determinada quarentena, até que os Estados Unidos criasse mecanismos de vigilância e de controle para essa entrada e para a permanência desses imigrantes em solo americano. Portanto, alternativa verdadeira. Bom, se o gabarito, então, dessa nossa questão é a letra C e da nossa primeira questão é a letra B, nós podemos, então, encerrar essa aula por aqui. Bom, pessoal, eu desejo a todos vocês um fortíssimo abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PM Bahia. O nosso super aulão de véspera, tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já, 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, vou pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, um link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90. Tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique lá.